Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. O percentual de famílias com conta em atraso registra aumento. De acordo com a FEComércio, o índice fechou maio em 40,9%. O que a gente tem observado é que nós temos na sociedade brasileira e na sociedade gaúcha um percentual muito grande de pessoas que contraem dívidas para financiar o seu dia a dia. 2 policiais militares foram presos por suspeita de envolvimento em uma organização criminosa em Rio Grande, no sul do estado. A quadrilha dominava o comércio de botijões de gás no estado. Então, não há nada que justifique ou explique, a não ser o lucro e o uso do crime com esse preço artificial que tem em Rio Grande. Parte do teto de um supermercado desaba em Canoas. Funcionários se assustaram no momento em que tudo aconteceu. O local foi interditado. Eu estava no momento até no açougue com a minha esposa e meu filho, quando deu aquele estrondo dentro do mercado. A gente ficou apavorado. Você vai ver ainda. Os médicos que estão credenciados no IP Saúde ainda continuam paralisados por causa dos honorários que estão desatualizados. Essa semana, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul se reuniu com o governo do estado para tentar resolver esse problema. Não será um reajuste linear de todos os códigos, alguns códigos que estão muito defasados, inclusive muitos códigos estão abaixo do valor pago pelo SUS. É agora no Ubra Notícias. Dois policiais militares foram presos por suspeita de envolvimento em uma organização criminosa em Rio Grande, no sul do estado. A quadrilha dominava o comércio de botijões de gás no estado e é alvo da segunda fase da Operação Opulência. 4 pessoas foram presas em flagrante no estado durante a operação contra a organização criminosa suspeita de dominar o comércio de botijões de gás em Rio Grande. Dentre os detidos estão 2 policiais militares suspeitos de fazer a segurança pessoal dos membros do grupo. Os nomes não foram divulgados. A investigação aponta que o grupo intimidava pequenos comerciantes a comprar gás da facção por preços tabelados, sob a ameaça de terem veículos depredados ou serem mortos. O menor preço do gás em Rio Grande é R$ 135 e o maior preço é R$ 137,80, mas preço de portaria, sem contar com a entrega. Depois nós fizemos um levantamento em toda a região sul, tá? Nós temos que o preço, por exemplo, em Bagé, o maior preço em Bagé é R$ 120. O maior preço em Pelotas é R$ 110. Então, não há nada que justifique ou explique, a não ser o lucro e o uso do crime com esse preço artificial que tem em Rio Grande. Nessa segunda fase, são cumpridos mais de 100 mandados no Rio Grande do Sul, em Criciúma, no estado de Santa Catarina e no Rio de Janeiro. 7 prisões foram feitas até o momento nos 3 estados. A investigação teve duração de mais de um ano e concluiu que a organização praticava os crimes de extorsão, formação de cartel, ocultação de bens e agiotagem no sul do estado. A facção também atuava no tráfico de drogas. Parte do teto de um supermercado desabou em Canoas. Funcionários se assustaram no momento em que tudo aconteceu. O local foi interditado. Com o barulho, quem estava lá dentro se assustou na hora. Bombeiros foram chamados. O piso do estacionamento superior cedeu no momento em que clientes e funcionários estavam no supermercado. Tudo aconteceu na parte da manhã nesta unidade que fica localizada na Avenida Boqueirão, no bairro Guajuviras, em Canoas. Segundo informações preliminares, uma idosa foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. Como no momento do acidente, a loja estava em funcionamento, o corpo de bombeiros foi acionado, fazendo a evacuação do espaço. Gustavo Maronês é um dos clientes que estavam no supermercado. Ele estava com a família no local. Relatou que no momento que o teto cedeu, foi possível ouvir um barulho forte. Eu estava no momento até no açougue com a minha esposa e meu filho, quando deu aquele estrondo dentro do mercado. A gente ficou apavorado, não sabia o que era. Aí o pessoal, até agradecer o pessoal do mercado, foi todos muito rápido. Os funcionários pedindo para a gente evacuar. E os bombeiros também chegaram muito rápido. Nem em questão de 10 minutos estavam aqui, interditaram o prédio. E daí ficou com essa situação. Meu carro está lá em cima ainda aí preso
estacionamento. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil isolaram o local, que passará por inspeção. Até lá, a loja segue interditada. Uma loja de celulares foi assaltada pela terceira vez em menos de um ano. O flagrante mostra toda a ação desses bandidos. Os criminosos entram, rendem funcionários e conseguem levar os aparelhos e dinheiro. A loja fica no bairro Estância Velha, em Canoas. São 2 homens que aparecem durante todo o tempo nas imagens. Mas o assalto ainda teve a participação de uma mulher que fingiu ser cliente da loja para liberar a entrada dos comparsas. A Polícia Civil investiga o caso e as imagens devem ajudar na identificação dos criminosos. O percentual de famílias com contas em atraso registrou um aumento. De acordo com a FEComércio, o índice fechou maio em 40,9%. Quase 92% das famílias gaúchas fecharam maio endividadas. O índice se manteve estável em relação a abril. Já o número de contas em atraso teve uma leve alta de 0,4% e terminou o 5º mês do ano em 40,9%. Muitas das dívidas são de contas básicas. O que a gente tem observado é que nós temos na sociedade brasileira e na sociedade gaúcha um percentual muito grande de pessoas que contraem dívidas para financiar o seu dia a dia. E quando a gente tem uma conjuntura como a que a gente viveu nesses últimos tempos, de uma inflação bastante persistente, que afetou muito itens básicos ali da economia, né, como alimentos, por exemplo, isso acaba pressionando muito o orçamento das famílias, que acabam atrasando as suas contas. Os dados foram divulgados pela FEComércio na pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos. O estudo foi dividido entre as pessoas que ganham até 10 salários mínimos e as que recebem acima. As famílias com menores salários são as que mais contraem dívidas. Mas o que chama a atenção é que o percentual de famílias que não vão pagar nenhuma dessas suas dívidas em atraso nos próximos 30 dias permanece muito baixo. O que significa isso? Que as pessoas fazem um rodízio das suas contas em atraso para conseguir continuar fazendo uso do crédito. Esse atraso nas contas torna as famílias inadimplentes, o que é diferente de endividamento, como explica a economista-chefe da FEComércio, Patrícia Palermo. Endividar-se é simplesmente assimilar crédito, é pegar dinheiro emprestado. Então, toda vez que a gente faz uma compra parcelada no cartão de crédito, pagando em dia ou não a fatura, a gente é um endividado. Nós somos uma sociedade que convive com o crédito no nosso cotidiano. Porque a gente compra, por exemplo, parcelado em lojas, a gente faz isso já há muito tempo. Então, isso é a característica de endividar-se, é tomar dinheiro emprestado. O que é tornar-se um inadimplente? É aquela pessoa que não paga em dia as suas contas. Os dados de maio mostram ainda uma mudança na percepção no nível de endividamento das famílias. Na comparação com maio do ano passado, o índice de muito endividados foi de 24,7% para 28,2%. No mesmo período, os que se dizem pouco endividados cresceram de 29,3% para 38,7%. Foram divulgadas nesta manhã as regras do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal. A estimativa do Ministério da Fazenda é de que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo programa. O Desenrola é dividido em 2 faixas. A primeira, para pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único. Esse público vai poder renegociar dívidas de até R$ 5.000 que tenham sido feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. A segunda faixa abrange pessoas com renda mensal de até R$ 20.000 que tenham contraído dívidas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. Os bancos que aderirem ao programa devem perdoar as dívidas de até R$ 100 dos consumidores em até 30 dias. Segundo o Ministério da Fazenda, 1,5 milhão de brasileiros possuem dívidas com esse valor. O cadastro dos credores deve acontecer a partir de julho e o início das renegociações a partir de setembro.
Nesta semana, o governo gaúcho realizou a primeira edição do Café com Gov. O projeto tem como objetivo promover encontros informais para uma conversa direta com os principais representantes das pautas consideradas importantes para a sociedade. E o assunto da primeira edição foi a educação. Ouvir as principais demandas de uma sociedade são uma das principais obrigações de um governo. Saber a real situação sobre determinado assunto faz com que soluções possam ser encontradas. E com esse objetivo foi criado o Café com Gov. Organizado pela Secretaria de Comunicação, a primeira edição do projeto recebeu diretores de 10 escolas estaduais gaúchas. A ideia do governo é ter uma conversa direta com os representantes das pautas que são consideradas importantes para os gaúchos. Os encontros vão ser realizados de tempos em tempos, na ala residencial do Palácio Piratini. A ideia do projeto começou com o próprio governador Eduardo Leite. É impossível conseguir visitar todas as mais de 2.300 escolas que a gente tem, né? Então, eu pedi para a minha equipe, puxa vida, eu quero ter mais contato com quem está na ponta, para poder ouvir, entender o que está se passando. Eu quero usar esse nosso café aqui como um instrumento de trabalho que nos orienta, para que eu possa cobrar as secretarias, para que eu possa acompanhar aí as ações. O mapa escolar foi usado durante o café. Ele é um banco de dados online que possui informações e fotos das escolas representadas pelos diretores. Leite também salientou a importância de cada diretor no futuro da sociedade. Então é super importante o papel que cada um de vocês desenvolve. É o principal braço do poder público, né, do governo junto à sociedade. Onde mais se expressa a ação do poder público é através de cada uma das escolas de vocês aqui, que é a referência para a comunidade. O governo, o novo Plano Safra, Programa de Incentivo à Produção Agropecuária no Brasil. 364 bilhões de reais serão concedidos para financiamentos do setor. O valor destinado para a principal política de incentivo à produção agropecuária no país ficou 6,8% superior ao montante destinado no ano passado, cujo total foi de 340 bilhões de reais, mas ficou abaixo do que o setor reivindicava, cerca de 400 bilhões de reais. Com o crédito rural, além de adquirir sementes e adubos, os produtores podem financiar tecnologias como maquinário. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, neste ano o programa tem como objetivo estimular a produção sustentável de alimentos e a agropecuária com baixa emissão de carbono e estuda recompensar produtores que adotarem práticas agrícolas sustentáveis com taxas de juros menores. A nova safra no país começa oficialmente em julho. Depois do intervalo, segue a paralisação dos médicos credenciados no IP Saúde. Simers se reuniu com o governo do estado para decidir honorários. A gente confere já já. Os médicos que estão credenciados no IP Saúde continuam paralisados por causa dos honorários que estão desatualizados. Nesta semana, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul se reuniu com o governo do estado para tentar resolver essa situação. Essa semana, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul se reuniu com o governo do estado para tentar achar uma solução para a reposição dos valores defasados. Segundo Marcos Rovinski, presidente do Simers, um incremento de 140 milhões de reais podem ser destinados para os honorários. Que há um valor de 140 milhões dentro do bolo total de possível e provável incremento no aporte financeiro do IP Saúde. Desse valor de 750 milhões que eles esperam, 140 milhões seriam destinados para a reposição, o reajuste dos honorários médicos. Esse valor já tinha sido apontado, nunca foi explicitado de maneira objetiva. Ontem, na reunião, foi colocado bem claro que esse é o valor, não havia condições de dar mais do que isso, segundo o Estado. Para nós, é um valor aquém do que a gente esperava. A partir do dia 12 de julho, reuniões vão ser marcadas para a apresentação de esboços de projetos de como devem ser feitos os pagamentos. Não será um reajuste linear de todos os códigos, alguns códigos que estão muito defasados, inclusive muitos códigos
estão abaixo do valor pago pelo SUS, né? Esses valores serão reajustados a mais, outros que já estão mais valorizados serão valorizados, ou digamos assim, terão um incremento menor, mas todos os códigos sofrerão um aumento. A expectativa é que os reajustes comecem a ser pagos no mês de outubro. Já no dia 13 de julho, uma reunião vai ser realizada com os médicos para decidirem se a paralisação vai continuar. Até agora, continuamos sem nenhum dado objetivo. Quer dizer, o dado objetivo que nós temos é que existe um esboço de projeto com valores esboçados, mas que nós não conhecemos. Há uma solicitação no sentido de que a gente ajude a orientá-los, né? Também foi aceita uma ideia importante, salientar a ideia de que a gente participe, as entidades médicas, com que a gente chama de câmaras técnicas, ajudando o IP Saúde em economizar alguns procedimentos que, por falta de conhecimento, falta de pessoal técnico, se gasta mais do que deveria. Então, as entidades médicas estão dispostas a auxiliar nisso, isso foi saudado pela secretária. Enfim, esse é o quadro atual. Não há nenhum fato novo a não ser essa reunião. O programa Nota Fiscal Gaúcha completou nesta semana 11 anos de criação. O projeto de incentivo à cidadania fiscal continua beneficiando diversos gaúchos. Atualmente, o programa conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas. O Nota Fiscal Gaúcha tem como objetivo estimular os consumidores a pedirem nota fiscal em suas compras e gerar conscientização sobre a função social do tributo. Na prática, toda vez que os consumidores incluem o CPF nas notas fiscais na hora da compra, desde que estejam cadastrados no programa, eles ativam uma série de possibilidades e benefícios, tanto para si quanto para o governo. Além de concorrerem a prêmios em dinheiro por meio de sorteios mensais e instantâneos, os cidadãos também podem receber cashback de parte do imposto pago, garantir desconto no IPVA e também indicar entidades sociais para receber repasses financeiros. Desde 2019, o número de cidadãos cadastrados aumentou cerca de 70% e nos últimos 12 meses foram mais de 600 mil novos cadastros. Um empresário de Porto Alegre fez o testamento e deixou todos os bens para ninguém mais, ninguém menos que Neymar. Esse homem é solteiro e sem filhos e não teve a identidade revelada. Mas o que se sabe até agora é que esse cara é um empresário do Rio Grande do Sul que oficializou seu testamento e deixou todos os bens para o jogador de futebol Neymar Júnior, no dia 12 de junho. Quando o ato foi registrado pelo 9º Tabelionato de Notas em Porto Alegre. Tudo foi celebrado na presença de 2 testemunhas e do tabelião substituto. Não sabemos quais os motivos alegados para o empresário querer deixar os bens para o craque do Paris Saint-Germain de entendimento e livre de qualquer induzimento ou coação. A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina foi anunciada. O Mundial vai ser feito na Austrália e também na Nova Zelândia a partir de 20 de julho. E para os fãs de futebol, uma tradição está de volta: o álbum de figurinhas. Mais que o amor por um time, o amor pelo esporte reforça os laços entre Jefferson e Luciana. Nos últimos 5 anos, a aproximação com o futebol feminino a fez criar certa preferência. Eu acho que é muito mais emocionante, porque eu não sei, elas jogam de verdade, elas não fazem firula, assim, de se machucar, cair. Se caiu é porque caiu, entendeu? Se foi falta de verdade. Não é que nem no masculino que tem uns lances que você fala, gente, vocês podiam ser ator, sabe? E assim também, brincando, Jefferson e Luciana preenchem o álbum da Copa de Futebol Feminino, cheios de orgulho. É muito bom saber que tem gente, meninas, né, dispostas a mostrar futebol. E como tem! Só aqui no álbum são 16 jogadoras para cada uma das 32 seleções. 8 a mais que no último Mundial. Um aumento que acompanha o da visibilidade da Copa do Mundo de Futebol Feminino neste ano. Falam muito sobre representatividade feminina no esporte, né?
eu acho que abre muitos olhos das crianças, principalmente. Elas dão muito mais visibilidade para a causa do que os próprios adultos, né? O álbum de figurinhas, em conjunto com outras ações que estão sendo feitas, né? Tanto no âmbito do marketing, quanto nas transmissões, matérias, enfim. Eu acho que tudo isso contribui para que mais gente conheça o futebol feminino e principalmente para que as crianças tenham acesso e se vejam nesses modelos de mulheres jogadoras. A Copa do Mundo Feminina 2023 começa dia 20 de julho. Pela primeira vez, será disputada em 2 países, Austrália e Nova Zelândia. Se na última Copa a Luciana esteve na recepção das jogadoras no aeroporto, neste ano ela tirou férias para acompanhar o máximo de jogos. E quem sabe ver a conquista do título inédito no Brasil ao lado do marido, que manda um recado para quem ainda resiste à modalidade. Quem gosta de futebol, quem gosta de acompanhar o esporte, não tem essa de é mulher, não sei o quê. Dê uma chance, sim. Vamos torcer bastante e acompanhe o futebol feminino, a galera que trabalha no meio esportivo. A mulherada manda muito bem. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!